Todos Deus criou da mesma forma. Se existe uma pessoa que comanda a vida da pessoa, é duas pessoas, ou é Deus ou é o diabo. Então, nessa noite, tenha discernimento espiritual antes de abrir a boca, criticar irmão, criticar irmã, criticar fulano e Beltrano. Mas você tem que ter consciência que é o diabo que está usando ela. Você não tem que sair aí fora amaldiçoando as pessoas porque eles são pessoas ruins, não. Ou seja, quando uma pessoa pega uma arma, entra dentro de uma casa e mata todo mundo, não é porque a pessoa quis, mas é porque o diabo assumiu o controle da carne dela. Porque há uma junção entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Quando o Espírito do homem se funde com o Espírito do diabo, o diabo passa a ter controle da vida daquela pessoa. Ou seja, o que ela fala não é dela, é o diabo. O que ela faz não é ela, é o diabo. O que ela deixa de fazer não é ela, é o diabo. As pessoas deram a sua vida na prostituição, não é porque ela quer e porque quis essa vida, não. É porque o diabo colocou na mente dela dizendo que ser prostituta ganha mais do que trabalhar. Quando a pessoa mata, rouba e faz tudo isso, não é a pessoa em si, mas é o diabo que está na vida dela. Então, quando o Espírito do homem entra com o Espírito do diabo, há uma junção entre eles. Ou seja, o diabo passa a dominar a vida daquela pessoa. Mas quando o Espírito de Deus entra no corpo de um ser humano, aí não é a pessoa que está sendo dominada simplesmente por um espírito imundo, não. É Deus que está dominando ela. Ou seja, o que ela fala não é dela, o que ela age não é dela. Quando você vem para a igreja e você é tomada no reto até, ei, a sua carne é apenas um veículo que o Espírito Santo usa. Por isso eu quero abrir um parênteses e explicar. Quando você vê um irmão sapateando, pulando, gritando, rodopiando, não é ele, meu querido, é o Espírito Santo que está tocado nele. Porque o Espírito, ele precisa de um corpo. Lembra-se que quando lá no livro do Gênesis, quando o diabo entrou no corpo de uma serpente, porque o diabo, ele é um ser espiritual. O diabo não pode entrar aqui e acabar com tudo isso aqui, não. Porque o mundo espiritual é um reino que pertence aos espíritos. Aqui é um reino terrestre, ou seja, só pode ter domínio aqui quem tem mão, quem tem olhos, pessoas que têm corpo físico. O diabo não pode entrar aqui e fazer o que ele quer. É por isso, meu irmão, que Deus depende de você para fazer a obra nessa terra. Deus depende da tua boca para adorar a Ele. Deus depende da tua boca para pregar o Evangelho. Deus depende da tua boca para falar de Jesus para outras pessoas. Enquanto o diabo também precisa de uma outra pessoa para matar, roubar e destruir. Por isso, meu irmão, o mundo espiritual não é um tio qualquer. Enquanto você dorme, o seu espírito está guerreando contra Satanás para não querer te matar. Enquanto você está sossegadinho na sua, o mundo espiritual não para, meu irmão. É guerra o tempo todo, é batalha o tempo todo. Por isso que Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas Paulo ele ainda faz uma classificação dos demônios que operam nos estados, nos países e na nação. O verso 12, Paulo diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados. Principados é aqueles que agem no ar, ou seja, cada um desses demônios, ele tem a sua missão. Esse principado, ele é encarregado de cuidar do planeta Terra, ou seja, ele é responsável para dominar o planeta Terra e corromper os seres humanos. E tem também a potestade. Potestade é quem cuida de países, meu querido. Ou seja, sobre o país de Portugal existe uma potestade do inferno que montou seu trono nas regiões celestiais, que está agindo e operando. Os demônios, o Exucadeira, Sangue à Rua e todos esses demônios, eles são obedientes à potestade. A potestade, ela é obediente aos principados.
principado, porque no mundo dos demônios existe uma hierarquia, não é tudo bagunçado não, há uma hierarquia que Paulo fez questão de classificar, e Paulo diz mais, e contra os príncipes. Príncipe é que é responsável por estado e cidade, ou seja, sobre a oferta existe um demônio que montou o seu trono aqui, e ele é responsável. O principado, a potestade, deu uma missão para ele, para cuidar dessa terra, desse geoverga, para que nós, a igreja, não crescêssemos. É por isso que ele coloca demônios em todas as partes, demônios na esquina, demônios em muitos lugares. Se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver demônio na rua, demônio na árvore. Sabe por quê? Porque ele é responsável por dominar a cidade de Alverca, mas ele quebrou o chifre dele, porque aqui em Alverca tem uma igreja de um povo lavado e remido no sangue de Jesus, que não vai deixar o trono dele prevalecer. É por isso, meu irmão, toma cuidado pelo amor de Deus. Siga esse conselho aqui, não anda relaxadamente, não queira desafiar o diabo de qualquer forma, não queira mexer com o animal com vara curta, não queira entrar em uma coisa que você não está preparado para entrar. Não vai orar por uma pessoa se você não tem revestimento da unção de Deus, não vai colocar a mão na cabeça de ninguém, porque você não sabe quantas legiões de demônios o ser humano anda por trás dele, porque o diabo, ele recebeu uma missão. A Bíblia diz que o diabo fica ao nosso derredor, ou seja, o diabo, ele não é como muita gente diz por aí, que eu tenho que fazer, não, ele tem muito o que fazer, ele fica só olhando para mim e para você. Quando você está orando dentro da tua casa, ele está te observando. Quando você está naquele fogo todo, naquela praça toda, ele fica só esperando, mas vai ter uma hora que ela vai esfriar, vai ter uma hora que ele vai parar, e é nessa hora em que você está fraco, em que você não quer orar mais, em que você não quer jejuar mais, em que você não quer mais fazer a obra de Deus, que ele vem gostando. Sabe por quê? Porque você está abrindo o espaço do Espírito para abrir o espaço do diabo, porque o diabo, ele é alimentado por ódio, por rancor, por tudo que é ruim. Por isso, meu irmão, se você tem mágoa de alguém, trata de perdoar esse irmão. Se você tem ódio de alguém, tira essa treva do seu coração, porque raiva, ódio não pertence a Deus. Se você quer servir a Deus, pelo amor de Deus, se você quer ir para o céu, faça a coisa certa, não faça a coisa errada não, porque Deus se alimenta de amor, de adoração, Deus se alimenta de oração, de jejum, Deus se alimenta de coisas que vêm do céu. Por isso, quando você querer fazer qualquer coisa, pense bem antes de fazer alguma coisa, porque o diabo está doido, ele está torcendo para você parar. Quando você fala assim, eu vou parar, eu vou desistir, eu não vou fazer isso não, ele está lá, isso mesmo, é isso mesmo. E quando ele não consegue te atingir, sabe o que ele faz? Ele pega o irmão do seu lado, pessoas da tua família, e fala, eu já sei como é que eu vou matar a vida espiritual dela. Sabe por quê? O diabo está pouco se lixando com a minha vida e a tua vida sentimental. O diabo está pouco se lixando com a minha e a tua vida, com a minha e a tua vida financeira. Mas o diabo quer pegar o nosso espírito, tirar a adoração, tirar a oração, tirar o jejum, tirar a consagração. O diabo, ele quer ver a nossa destruição espiritual. Por isso, irmão, quando na tua casa a coisa atribular, abre os seus olhos, é o diabo querendo acabar com a tua vida espiritual, porque ele não consegue te atingir. Ele vai ver no teu marido, ele vai na tua filha, no teu filho, na pessoa que está no teu trabalho, ele vai cutucando você, até você sair do espírito. Por isso hoje, abre o seu olho, meu irmão, abre o seu olho, porque o que o diabo quer é arrancar de nós, sabe o que é? A nossa salvação. Ele não tem mais nada a perder, ele já é um condenado, ele já é uma pessoa que já recebeu a sentença
força dele, mas eu e você não. Nós temos que guerrear com a nossa salvação, pelo amor de Deus. Para com esse espírito de querer possuir as coisas terrestres dessa terra. Casa vai ficar, ah meu Deus do céu, apartamento vai ficar, carro vai ficar, mas a salvação é importante na nossa vida. Cuida da tua salvação. Cuida da tua salvação. Como é que está? Se Jesus voltar hoje, como é que está a tua vida espiritual? Você relaxou diante de Deus. Deus faz tudo por você e você não faz nada para Ele. Você era um crente que fazia, que orava, agora chegou aqui, relaxou. Nós, a igreja, temos que tomar vergonha na cara. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que é misericordioso com a gente. Por tudo que Deus faz por nós, Deus só quer que a gente esteja na casa dele orando. Deus só quer um pouco da tua atenção. Você dá atenção para todo mundo. Você fala com todo mundo. Você ama todo mundo. Você demonstra o seu amor para todo mundo. Mas para Deus nada. O que você está fazendo na sua vida? Como é que você está gastando a sua vida na terra? Será que você está fazendo isso para entrar no céu? Deixa eu te dizer uma coisa, uma palavra aqui. Lá no céu, para você entrar lá, sabe o que você precisa ter? Obra. A Bíblia diz em Apocalipse que abrirá o livro das obras. Mostra a tua mão. Ah Deus, eu não vi que estava cuidando da minha família, estava cuidando do meu bem material, eu estava cuidando disso, daquilo outro. Aí Deus vai falar, apartai-vos de mim que eu não te conheço. É obra, meu irmão. Cada minuto nessa terra é válido. Nós se preocupamos com tudo, com Deus nada. Vamos tomar consciência disso, igreja do Senhor. Jesus está voltando. Vamos parar de pensar na gente. Vamos parar de pensar em coisas supérfluas. Vamos pensar em possuir o céu, irmão. Aleluia! Por isso, a partir de hoje, a Bíblia diz em Mateus: um anjo caminha ao meu e ao teu lado, anotando tudo que eu e você faz e fala. Toma cuidado com o que você fala. Toma cuidado com as suas atitudes. Sabe por quê? Para chegar lá no céu, eu não falei isso não. Sabe o que a Bíblia diz que vai acontecer? Um telão vai se abrir diante de todo mundo e vai mostrar a sua vida inteira. Toma cuidado. O diabo não está brincando de diabo. Ele não está brincando de chifre e cauda. Enquanto ele está aí, quando a gente está aqui, preocupado com outras coisas, ele está arrebatando milhões e milhões de almas. Vou ser sincero, irmão. Vou ser sincero. O diabo ganha mais alma do que eu e você. E olha que o diabo não tem palavra que muda a vida. Eu e você tem. Uma palavra da tua boca pode mudar a vida de alguém. O que sai da tua boca pode transformar alguém. O diabo só tem maldade. E as maldades dele ainda consegue converter uma pessoa para a religião dele. Por isso,
de Deus. Toma consciência disso hoje. Não se assuste, velho, com o que está acontecendo na terra, não. Mas toma consciência. A partir de hoje é para mim e para você. É para todo mundo.